ou por uma situação em que de desconfiança extrema. Me fala aqui de você tendo que, ou você teve, ou você vai ter, tá? Que abandonar esse sentimento e ir para outro lugar, porque é como se ele não coubesse mais, tá? A relação não estava boa, estava tóxica. Seja muito bem-vindo, signo de Sagitário, para mais uma leitura atemporal, geral, intuitiva, coletiva aqui, para a energia de vocês, tá? Vamos ver aqui quais são as energias pro mês de julho, tá? Se você veio depois de julho assistir, não tem problema, tá? Às vezes tem uma mensagem para você aqui. Vamos lá. Se tem algum sagitariano que ainda não é inscrito, considere se inscrever no meu canal, tá? Deixe seu like, compartilha. Vamos crescer aqui a sua comunidade, que tá bem legal. Tem a morte no fundo do deck. Pra quem é novo aqui, eu vou tirar todas as cartas. Depois eu falo o que que é, tá? Sagitário, vamos lá ver aqui o que que tá acontecendo com você, tá? A primeira informação que eu tenho aqui é que você tem aqui na sua mesa a roda da fortuna já. Tem muito arcano maior aqui, né? A gente tem a roda da fortuna, a torre, o diabo, os enamorados, o sol e o imperador. Eu acho que eu vou até tirar mais carta, porque é muito arcano maior aqui na sua leitura. E às vezes nem eu vou saber aqui interpretar uma situação com tanto arcano maior, né? Mas, já aqui no início, eu posso dizer uma coisa, que você já teve aqui uma virada de chave para entender uma situação melhor. Provavelmente é alguma coisa relacionada aqui a um relacionamento, porque os enamorados, né, bem no meio da leitura, assim, me fala aqui de um relacionamento também, tá? Ou é um relacionamento, ou é você e uma outra pessoa que eu tô falando, tá bom? Pode ser que eu esteja falando com um sagitariano que vai passar por um término, tá? Ou por uma situação em que você de desconfiança extrema, tá? Como assim? O cinco de copas e o diabo junto pode estar falando aqui de alguma coisa bem negativa. Por exemplo, desconfiança, obsessão, traição, tá? Alguma coisa que vai fazer você, como se você tivesse perdido alguma coisa, né? E pode ser desconfiança. Mas eu vou tirar mais cartas pra gente ver a Imperatriz. Ai, meu Deus. Dois de copas. Rainha de ouros. O oito de copas. Pode ser um término que eu esteja falando aqui. Pode ser que eu tô falando com uma pessoa que vai passar por um término no relacionamento ou alguma outra coisa. Pode ser um término de uma parceria também, tá? Aqui, né, as cartas a mais que eu tirei, eu queria entender melhor o contexto do que eu tô falando, tá? E o contexto é Imperatriz com dois de copas e a Rainha de Ouros, me fala aqui de você sendo uma pessoa chave
numa relação. Por exemplo, você era a pessoa que mais se doava para aquela reação, para aquela relação, tanto emocionalmente quanto financeiramente, tá? Você era a que mais estava ali presente, você era a que nutria, você era aquela pessoa que gostava da parceria em si. Porém, como terminou aqui com 8 de copas, me fala aqui de você tendo que, ou você teve, ou você vai ter, tá? Que abandonar esse sentimento e ir para outro lugar, porque é como se ele não coubesse mais, tá? Como se você não fizesse mais parte de você. Pode ser aqui por tristeza e desilusão também que você decidiu isso, tá? Como eu comentei aqui, né? Eu vou pegar por do lado, mas eu vou voltar depois, tá? Mas como eu comentei aqui, o 5 de copas com o diabo pode muito bem estar falando de você tendo aqui alguma descoberta ou tendo aqui uma revelação ruim, tá? Que vai fazer você querer se distanciar de alguma coisa, tá? E pode ser de outra pessoa, porque a gente ainda termina aqui, né? O Sol, o Imperador, o 9 de ouros e o 8 de paus, né? Aqui fala de um encerramento, porém, você aqui vai encerrar uma coisa numa energia bem melhor. O Sol com o Imperador fala de você tendo mais energia, você tendo mais controle de alguma situação. Lembrando que saiu o Imperador e a Imperatriz no jogo, tá? Saiu aqui o Imperador e a Imperatriz. Então é você aqui sendo uma pessoa extremamente mais. Como é que é aquela frase? Assim, acho que é cheio de si, né? Acho que é isso. Aquela pessoa que é mais confiante de si mesmo. É aquela pessoa mais iluminada do que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer, tá? Também saiu a Rainha de Ouros, né? A gente tem o 9 de ouros aqui também na mesa. Isso tudo pode estar falando de você saindo de uma situação extremamente negativa que estava aqui drenando a sua vida mesmo, tá? Não era um bom lugar para você, aquilo não te fazia bem, era obsessivo, tá? E você agora que se libertando dessa situação, você vai entrar numa fase onde a sua vida vai estar mais cheia de luz, tá? Vai estar mais iluminado, você vai estar com mais vontade de fazer as coisas, tá? Você vai estar até mais confiante, tá? Para administrar a sua vida no todo, tá? Eu já comentei aqui algumas vezes, gente, mas eu sempre gosto de comentar, porque às vezes, eu sei que eu não tô aqui ensinando a ler carta, tá? Mas às vezes é interessante a gente observar a simbologia das coisas, né? Na carta do diabo e na carta dos enamorados, vocês percebem que elas têm desenhos muito similares, né? A composição da imagem, né? Ela é igual. Por que eu falo isso? Porque aqui a gente tem o diabo, né? E aqui a gente tem um anjo, tá bom? Desse lado esquerdo da imagem tem uma mulher e do lado direito da imagem tem um homem. A diferença maior aqui é que na carta dos enamorados eles estão livres, tá? E na carta do diabo eles estão presos um ao outro e presos ao diabo. O diabo controla, tá? Essas duas pessoas, tá? E essas duas pessoas, elas não têm autonomia. Então, quando é uma relação amorosa e eu vejo que sai assim, essas duas cartas junto, dá pra perceber que a relação não estava boa, estava tóxica já, tá? Porque já tava numa coisa assim de você precisar se proteger da obsessividade da outra pessoa, tá? E isso aqui não é algo positivo pra ninguém, tá? Então isso já não estava caminhando por uma boa solução. Por isso que tem a torre e os enamorados aqui no meio da sua leitura. Gente, eu só quero falar uma coisa aqui, tá? Presta atenção um pouco.
é uma leitura geral. Eu não tô falando que você tem que se separar do seu marido de 50 anos, você tá casado com ele. Não é isso, tá bom? Provavelmente, se você tá feliz no relacionamento, se não é para você, entendeu? Se você não entende assim o que eu tô falando, não é para você, é para outra pessoa que está passando por esta situação, tá? Vocês não têm que pegar o que eu tô falando aqui e levar para a vida de vocês como se eu batesse o martelo e dissesse que é isso que vocês têm que fazer, tá? Porque não é. Não é, vocês têm livre-arbítrio, tá bom? Nessa questão aqui desse sagitariano em específico, eu vi uma relação aqui que não estava muito boa, tá? Não estava bom. E veio a torre. Então, provavelmente, vai ter um término aqui. Ou vai ser um término no relacionamento, ou vai ser alguma coisa que vai mudar a sua perspectiva em relação a esse relacionamento. Talvez uma mudança de atitude que você pode ter, talvez uma mudança de mentalidade, tá? Resolva essa situação. Não é a primeira vez que eu faço uma leitura assim pro signo de Sagitário. Já fiz outras vezes, tá? Eu só não vou me lembrar quais leituras são, mas eu coloco tantas no card que alguma dessas aí deve estar no título, tá? Se não tá no título, tá na thumb. Eu não sou tão criativa assim, mas tá em algum lugar tá escrito, tá? Se você tiver interesse de ver outra, que eu já fiz uma leitura assim pra vocês, tá? Eu não vou me alongar muito no tarô, porque é uma situação bem pesada, tá? E não é pra todo mundo. Eu não quero que vocês levem pra vida de vocês algo que não é pra vocês, pra todo mundo que ouviu, tá? Então vamos ver se o baralho fala um pouco mais dessa situação de uma outra forma. Vamos ver se ele dá aqui um direcionamento do que você precisa fazer, tá? Casa, chave, os lírios, cegonha. Aqui tem alguma coisa que vai acontecer na casa de vocês, tá? Que ou vocês vão receber alguma informação, ou vai ter alguma coisa aqui na casa de vocês que vai acontecer, que vai fazer você ter uma mudança de atitude, um entendimento. É aquela roda da fortuna com a rainha de espadas, tá? Tô falando que tá chave, tá? Vai ter aqui alguma coisa que vai acontecer, que você vai compreender uma situação e é para o seu bem, ou pro bem da sua família, ou pro bem do seu relacionamento, tá? Vai Tava tendo muito problema. Os lírios falam que tem cura chegando, tá bom? É... Ó, Sagitário, alguma coisa acontecendo. Pode ser na sua casa, pode ser no seu relacionamento, na sua família, tá? Com algo mais geral, assim, vou falar. Que tava causando problema, tá bom? E isso acontecia porque a gente tem aqui na sua mesa duas energias. Podem ser de uma pessoa só, podem ser duas pessoas, tá bom? Tem aqui a raposa e a cobra. Aqui a gente tá falando de pessoas problemáticas mesmo, pessoas tóxicas, tá? Pessoas ardilosas aqui, que não iam medir esforços para atrapalhar você. Então, se tava num relacionamento aqui, ó, talvez você nem termine esse relacionamento. Talvez você compreendendo o que estava acontecendo nos bastidores desse relacionamento. Eu acho que eu já falei isso pra Sagitário alguma vez, gente. Você tá pegando aqui. Eu já comentei. Se você tava aqui tendo, tá? Problema no seu relacionamento e não sabia de onde estava indo, você aqui vai descobrir o que estava acontecendo. Bom, pode ser que vi como uma torre, porque talvez era uma pessoa de confiança que você tinha e você pensa assim, perdi aquela pessoa de confiança, porque alguma coisa ruim aqui estava acontecendo.
tá? Ela estava fazendo alguma coisa ruim, né? E estava atrapalhando você e essa outra pessoa, tá? O que está acontecendo aqui? Essa situação vai estar em evidência agora em julho. E você tem aqui a possibilidade, tá? Aqui tem o sol, aqui tem os lírios e aqui tem o que, tá? Tem a possibilidade aqui de enxergar essa situação e também de consertar essa situação. Seja aqui passando por essa torre mesmo, tá? Afastando essa pessoa que estava atrapalhando você, ou seja você aqui se mudando mesmo, como no 8 de copas, que estava aparecendo, né? O 8 de copas estava ali aparecendo por causa disso. Vai ter alguma movimentação, tá? Tudo isso aqui tem relação à sua casa. Então, posso estar falando de relacionamento, de família, de companheirismo mesmo, de pessoas próximas, tá? Olha, eu quero que você entenda essa situação não como algo ruim que vai acontecer para você, tá? Porque isso aqui tem energia de livramento. Se fosse continuar mais tempo, ia ser muito pior, tá? Então, fica de olho aqui nessas energias, tá? E, e tenta se proteger aí, fazer o que precisa, tá? Para que você resolva a sua vida. O ideal, gente, a gente faz essas leituras, tá? Porque você sabendo o que está acontecendo com você em alguma situação, você pode consertar, tá? A vida, ela não é para ser tão sacrificiosa, ela também não é para ser difícil, ela é para ser encarada, tá? Você tem que encarar a vida de frente, assim, e resolver as coisas, tá bom? Então, as leituras, elas servem. Por isso que a leitura não é para todo mundo. Primeiro vai ser para a pessoa que realmente quer manter uma vida melhor, tá? Quer ter conselhos de como viver a vida mais leve, tá? E apesar da gente aqui, de mostrar nas cartas e a gente avisar bastante, assim, os níveis mentais, as coisas que podem acontecer, você ainda tem o livre-arbítrio. Então você escolhe o que você quer fazer, tá? Não leve tudo a ferro e fogo, tá? Sagitariano, se você ainda tá aí depois de tudo isso, deixe seu like, curte, compartilha e participa aqui, deixando um comentário, tá? Eita, eu não quero tudo isso de carta, eu vou até embaralhar mais, porque eu vou pegar uma só. Semana que vem a gente tem leitura trimestral e eu ainda tô vendo o que eu vou fazer, mas vai ser diferente, tá? Ai, meu Deus. Ó, Sagitário, pra você saiu aqui a runa de Lagos, tá? Lagos é a runa da água. Ela fala bastante do fluxo da vida, tá? O fluxo normal das coisas, né? As coisas vêm e elas vão como um rio, tá bom? Por isso que a gente sempre associa, eu associo com a água, tá? Ela fala assim de intuição também, tá? Ela representa o equilíbrio emocional e espiritual, a sua criatividade e a conexão com o lado espiritual, tá? Com as forças ocultas que a gente não tem contato sempre. Voltando, ela que avisa você que quando essa runa aqui mostra um desequilíbrio, ela pode indicar que você está tendo alguma confusão mental, algum desperdício de energia, tá? E até mesmo influência de energias negativas, tá? Reforce seu contato com a sua intuição e permita o fluir da vida, tá? O fluxo da vida. Sagitário, essa foi a sua leitura. É, eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui, tá? De alguma forma. Desejo sucesso para vocês também e que vocês fiquem com os deuses.